O mundo e a natureza nunca foram estáticos. Eles sempre estiveram em constante e encantadora mutação. Alguns percebem esse movimento antes dos outros. Viajar é talvez a forma mais antiga de escuta, de contato e de conexão com o universo. É quando o corpo muda de lugar e a alma amplia seus horizontes. Cada estrada percorrida, cada fronteira cruzada, nos lembra o quão pequenos e insignificantes somos diante da grandiosidade da natureza, e ao mesmo tempo, o quanto somos profundamente conectados a ela. Durante muitos anos, viajamos em busca de aventuras, conexões e experiências espetaculares pelo mundo. Diante da vastidão do planeta, aprendemos sobre força e fragilidade, sobre o tempo que não se apressa, sobre o vento que não pede permissão, sobre a beleza que existe mesmo onde não há controle. O ser humano viaja buscando respostas, mas encontra sensações. Busca o novo, mas acaba se reconhecendo no desconhecido. Porque, no fundo, não nos movemos apenas pelo espaço, nos movemos por dentro, de corpo e alma. Há momentos em que a vida é estrada, outros é espera. Há fases de descoberta e outras de silêncio fértil, onde algo invisível começa a se formar. E em algum ponto da nossa jornada começamos a sentir que faltava algo, que uma mudança se aproximava, que a MK Expedition estava prestes a atravessar uma transição. Não um fim, mas um novo começo. A natureza nos ensina isso todos os dias. Tudo nasce de um processo, nada acontece de repente. A semente rompe a terra no seu tempo, o rio aprende o seu caminho, e o coração se expande quando está pronto. E assim como o mundo está em constante transformação, a vida também encontra novas formas de seguir adiante, e o destino, novas maneiras de nos surpreender. E por uma ironia do destino, em meio ao processo de transformação do nosso veículo, tomamos uma decisão que nos levaria ainda mais longe. Viajamos para ver de perto, para tocar o projeto com as próprias mãos, para embarcar um sonho rumo à América do Sul, sem saber que, a partir dali, estava prestes a começar a maior e a mais espetacular aventura das nossas vidas, aquela que mudaria tudo e daria um novo sentido a absolutamente tudo. A Austrália. Definitivamente, a Austrália foi um divisor de águas. Foi impactante, mesmo que de forma corrida e muitas vezes superficial. Paisagens espetaculares, força, imensidão, distâncias cruéis e intermináveis,
mas algumas viagens não são medidas apenas em quilômetros. Durante anos, éramos só nós dois. A estrada, o planejamento, as mudanças repentinas, o mundo inteiro à frente para explorar. A maternidade até existia como ideia, como futuro, como algo que viria no tempo certo. Mas qual seria esse momento diante de tantas aventuras que pareciam não ter fim? Nada naquela viagem estava fora do lugar. Tudo fazia sentido. O projeto, o veículo, os desafios pelo caminho, o canopy em produção naquele exato momento, o plano do trailer off-road, como se algo já estivesse sendo preparado, mesmo sem sabermos exatamente o contexto ou o tempo certo. Então, exatamente no dia do meu aniversário, tudo mudou. O mundo ganhou outro peso, outro tempo. E aquele instante, silencioso e inesperado, se transformou na maior felicidade das nossas vidas. Algumas notícias não chegam fazendo barulho, chegam em silêncio e mudam tudo, para sempre. Dia começando por aqui, sol nascendo. Dia que eu completo 28 anos e o dia que eu descobri que eu tô grávida. Que loucura! Dia 7 de junho de 2024 aqui na Austrália. E pelo jeito o dia vai ser maravilhoso, espetacular. Provavelmente é o dia mais especial da minha vida. De repente, a viagem ganhou outro significado, ganhou sentido, fez tudo valer a pena novamente. E não éramos mais apenas nós dois. A Antonella estava a caminho. Fabricada na Austrália, no tempo exato, no momento perfeito. E a partir dali, tudo mudou, tudo recomeçou. As viagens, os planos, o veículo, o projeto cresceu. E a MK Expedition, a MK Expedition
quem nascer. Dia 7 de junho, dia do meu aniversário, e eu ganhei esse presente. Então a gente tá aqui agora na praia de Whitehaven e eu tô muito feliz demais, assim, até parece que não tá acontecendo, porque um bebezinho australiano, tá vindo um canguruzinho aí. Viemos aqui para buscar esse filho, né? E Isabela acabou produzindo um outro filho, né? Só Isabela. Aqui, ó. Então temos agora também, além do canopy, um canguru. Canopinho. Um canopinho aqui para levar para casa e um canguruzinho. E a gente vai ficar com boas lembranças aqui, uma na barriga. E é assim, acho que a Austrália ficou no nosso coração, vai ficar para sempre. Com certeza um dia a gente vai voltar. Minha filha, você está prestes a chegar no mundo material. E eu escrevo essa carta deitada na cama, sentindo você no meu ventre soluçando. Os próximos dias serão intensos. Eu ainda não sei o dia que você vem. Então eu quero deixar aqui algumas palavras para quando você crescer compreender o que eu estou sentindo. Estamos juntas há quase 9 meses. Quando você veio para a barriga da mamãe, eu senti, eu sei o dia, eu sonhei com você. Na verdade, não era você fisicamente, mas eu sabia que era você em outra dimensão. Passamos esses meses nos adaptando, a mamãe aprendendo aos poucos a lidar com as mudanças físicas, mentais, e você aqui dentro, crescendo juntinho comigo. Nunca vou me esquecer quando senti você se mexendo pela primeira vez. Mesmo te vendo por ultrassom, quando senti você se movimentando foi como sentir o céu. E você me acompanhou por todo esse tempo. Você nunca me deixou sentir sozinha. Eu adorei sentir os seus movimentos, cada dia mais fortes e intensos, os seus chutes, os seus soluços, que você tinha muitos, e adorei acompanhar cada evolução em cada consulta. Eu nunca vou me esquecer de cada sensação nova que você me fez sentir, cada medo, cada insegurança, e esse amor que nós fomos construindo juntas ao longo desses meses. Nós temos uma conexão eterna, que criamos só nós duas, e isso nunca ninguém vai tirar de nós. Nós fomos ligadas por um cordão e pela alma. Eu te nutri, te gerei, te amei. Cada sensação minha foi passada para você, e eu fiz de tudo para que você só recebesse pensamentos e sensações boas. E agora, tão pertinho de te ter em meus braços, eu já sinto falta dos seus movimentos, que agora, pela falta do espaço, estão cada vez mais suaves, porque você já está quase pronta para nascer. Minha filha, que você nunca se esqueça o quanto eu te amo. A mamãe vai fazer o possível e o impossível para sempre te ver feliz. Eu serei o seu porto seguro pela eternidade, enquanto eu respirar e além desse mundo. Você veio do céu quando eu nem imaginava e veio completar vazios que eu nem sabia que existiam. Eu te aproveitei muito aqui juntinho comigo e, se pudesse, eternizava essas sensações em um potinho. Mas você vai chegar, essas sensações serão substituídas por novas sensações e experiências diferentes. E eu deixei em um caderninho anotações de cada dia da gestação com você aqui comigo. Eu vou sentir tanto a sua falta juntinho comigo, mas ao mesmo tempo estou ansiosa pelas aventuras e descobertas que faremos juntas. Eu vou te ensinar a seguir o caminho de Deus, o caminho do amor e da bondade. Você vai ser uma menina doce e meiga, e todos que te olharem irão enxergar a sua luz. Você será tão amada pela sua família
e por tanta gente próxima da mamãe e do papai que quer o seu bem, que nenhum mal jamais chegará a você. Você é a nossa luz, e eu vou aprender a ser mãe com você. Tome o seu tempo, venha com calma, quando você achar melhor, pois já está tudo pronto para a sua chegada. Seu papai e eu já estamos ansiosos. Obrigada por mudar a minha vida, por iluminar o meu caminho. Obrigada por me acompanhar. Obrigada por me completar. Você é a minha cria, minha pituquinha. E eu sei que toda a sociedade vai passar e eu vou entender tudo quando ver esse rostinho, que mesmo com o ultrassom, eu nunca nem consegui imaginar tamanha perfeição de Deus em preparar com tanto capricho você. Aqui finalizando a malinha da Antonella, dia 26 de janeiro. Hoje eu completo 37 semanas, então qualquer momento ela pode chegar. Então tô aqui, fechando a malinha dela, com as coisinhas que eu vou levar pra maternidade. Talvez esteja exagerando um pouco, mas mãe de primeira viagem, né? Fraldinha. As trocas, olha, a primeira troca. Essa que eu quero pra receber a família. Hospital. Uns kitzinhos aqui pra ficar no hospital. E a saída da maternidade. Então, eu organizei assim, cada kit com a sua roupinha. Essa é a mochilinha dela. E os documentos estão aqui dentro. Então, fica tudo pronto. Eu fico abrindo e fechando essa mala 450 mil vezes. Até o dia que realmente precisar usar, né? Mas é isso. Essa é a malinha da Antonella. 3h15 da manhã do dia 12 de fevereiro de 2025. As contrações estão mais frequentes, não estão ritmadas ainda, mas tá um pouco mais frequente. Já foram umas 8, assim, uma em seguida da outra, com um certo intervalo de tempo, mas tá um pouco diferente. Então, dar uma volta aqui com os cachorros, soltar um pouco a perna e observar. Esse braço vai ser hoje. O vovô te preparou para mim. Ele me contou em sonho. Ele veio me contar pessoalmente. Eu tenho certeza que quando te olhar eu vou sentir a presença dele em você. Que Deus abençoe a sua chegada, abençoe a nossa saúde, para que eu traga você para o mundo saudável e bem, que é só isso que importa. Minha filha, meu aconchego, a extensão da minha alma. Com você eu vou descobrir o que é o verdadeiro amor. Mamãe. Antonella chegou, não para interromper a jornada, mas para dar a ela um novo sentido. Era como se tudo que vivemos antes tivesse nos guiado até aqui, como se todas as estradas percorridas e todos os desafios tivessem traçado o caminho para esse encontro. Antonella nasceu cercada de planos, viagens e sonhos que já existiam, antes mesmo do seu primeiro olhar. Não esperamos que ela siga caminhos iguais aos nossos, mas que encontre o seu próprio, que cresça curiosa, atenta, livre, saudável, que aprenda cedo o quão encantador é o mundo, a força e a beleza da Mãe Natureza e a imprevisível jornada da vida. As viagens mudaram, o ritmo mudou, as escolhas ficaram mais cuidadosas, mas a essência permanece. A estrada continua sendo escola,
a natureza, professora, e o tempo, nosso maior aliado. Voa, minha filha, descubra o mundo, do banco de trás, do colo, do chão de terra, do vento no rosto, da brisa do mar, da chuva que molha. Entenda que a aventura não é velocidade, é presença, é liberdade, é conexão com a natureza. Saiba que explorar não é ir longe, mas estar por inteiro de corpo e alma. Agora somos 3, com mais planejamento, mais estrutura, mais responsabilidade, mas também com mais amor, mais propósito e mais futuro. A MK Expedition segue em frente, não como antes, mas melhor, porque algumas jornadas não terminam com o nascimento, elas recomeçam, renascem. Olha quem chegou em casa. Olha quem tá aqui do lado da Juma. Ó. Vai lá, amor. Hora de ir pra casa, Antonella. Oficialmente em casa agora. Bem-vinda! Bem-vinda à sua casa! Ela tá no quartinho dela aqui, ó. Primeiro dia. No cantinho dela australiano. Olha aí. Os koalas, os bichinhos. E ela tá aqui, ó. Né, amor? Curtidona. Acabou de mamar, tá meio bêbada de tetê. Né? Ei, princesa. Agora sim, estamos em casa. Antonella tá aqui, ó, curtindo sozinho. Já em casa, graças a Deus. E agora começa a aventura oficial da Antonella. Né, Antonella? Agora pode engordar para poder viajar, hein, filha? Os primeiros meses não são feitos de pressa, são feitos de cuidado. Antonella chegou frágil, como toda a vida que começa. Pequena, sensível, dependente de tudo. E foi ali, no silêncio da nossa casa, longe das grandes paisagens, que começou a nossa maior preparação. Cada dia passou a ser rotina, e cada rotina um gesto de proteção, dedicação, resiliência e muito amor. O colo constante, a amamentação como base de tudo, para fortalecer, nutrir, criar defesas, o corpo aprendendo a existir fora do útero, o mundo sendo apresentado aos poucos, respeitando o tempo, respeitando os limites. Nada era improviso, tudo era pensado. O banho de sol diário, os exercícios de tummy time para fortalecer o pescoço, a coluna, a confiança, as visitas ao osteopata, os cuidados com o desenvolvimento, o olhar atento a cada sinal. Cada pequeno avanço era uma conquista silenciosa. E aos poucos, a casa virou um campo de treinamento. Passeios curtos, carrinho em terreno irregular, pequenas trepidações, movimentos suaves, progressivos, controlados. Não para forçar, mas para adaptar. Não para apressar, mas para preparar. Porque formar uma aventureira nunca foi sobre exposição, sempre foi sobre consciência, projeto de vida. Primeiro rolê da Antonella na Vamos acostumando, né, filha, com o carro mexendo bastante, que você vai andar muito nesse carro, hein? Vai acostumando. Desde a notícia da sua chegada, não era só a Antonella que estava sendo preparada. Éramos nós, renascendo, aprendendo a ser pais, aprendendo a cuidar, aprendendo a desacelerar quando preciso e avançar quando seguro. Conta pra gente que você tá com 2 meses,
sustentando essa cabecinha bonitinho. Às vezes dá uma caída, né? Ih, não acredito. Isso. As viagens não começaram com quilômetros, começaram com presença, com rotina, com disciplina, com amor constante. E quando chegou o momento certo, por volta dos 3 meses, a estrada já não era mais um desconhecido, ela fazia parte do processo. Antonellas, vou fazer hoje a primeira viagem, preparativos para sair, primeira mini expedição de Antonella. A Antonella não entrou nas nossas viagens. As viagens é que se transformaram para receber a Antonella. Com mais atenção, mais responsabilidade, mais propósito. Porque a aventura, antes de ser movimento, é cuidado. E seguir adiante com o bebê nos braços é um ato de amor planejado, consciente e profundamente respeitoso. Antonella estava iniciando no universo das viagens. Foi muito legal? Foi muito legal a trilha! Você tem que aparecer, você agora é a principal. Após essa primeira viagem, voltamos para casa e seguimos com pequenas introduções. A cada dia, apresentávamos algo novo: animais, água, texturas, sensações. Enquanto isso, iniciávamos os preparativos para uma viagem mais longa, num futuro próximo. E aos poucos, nossa pequena aventureira descobria a vida e a natureza. O neném tá começando a aprender a pisar no seixo de rio, cheio de limo. Olha lá, Mônia, tá Ó. E já tá, ó, se acostumando aí com a cachoeira. Não para de falar, né? Ela responde, meu Deus do céu, que agitação, menininha. Ela responde, né? Ela vê a mamãe, né? E sorri demais. Olha aí, a gente tá aqui hoje na corrida da Track and Field do Colinas. Vamos correr 5 km com a Antonella. Né, filha? Tá quase dormindo. E ela vai participar da corrida. E ano passado a gente tava correndo a mesma corrida. E à noite a gente tava indo pra Austrália, onde essa neném foi feita. Vamos lá. Os dias começaram a passar de um jeito diferente, mais devagar, mais atentos, mais cheios de pequenos acontecimentos que antes passariam desapercebidos. Antonella crescia, um pouco a cada dia, no olhar, no sorriso, no jeito de descobrir o mundo com as próprias mãos e com os próprios pés. O corpo se fortalecia, os movimentos ganhavam intenção. A curiosidade tomava espaço onde antes havia apenas instinto. Cada gesto simples era uma conquista. O tempo passou a ser medido
não por datas, mas por mudanças, por evoluções. Pequenas comemorações, grandes transformações. E, sem que percebêssemos, a rotina virou memória, antes mesmo de deixar de existir. Antonella nos ensinava, em silêncio, que a vida acontece agora, ao vivo, a cores. Ela já não era a mesma de alguns dias atrás, e nós também não. Crescer deixou de ser apenas biológico, passou a ser compartilhado. Aprendíamos juntos, errávamos juntos, celebrávamos cada pequeno avanço como se fosse um grande feito. No chão da sala, na luz da manhã, na areia da praia, no sorriso curioso, no banho demorado, no colo que acolhe, na brincadeira leve com o pai. E enquanto ela crescia, o mundo parecia desacelerar, só para que pudéssemos acompanhar. O corpo mais forte, a confiança surgindo, o contato com a água virando aprendizado. As primeiras aulas de natação, o movimento, a adaptação, a liberdade começando a ganhar forma, porque algumas viagens não acontecem apenas na estrada, acontecem no tempo, e quando o tempo prepara, a estrada chama. Primeira Páscoa da Antonella! Uhul! Feliz Páscoa, filha! Ela tá toda de coelhinha. Olha a meinha de cenoura. Né, minha coelhinha? Feliz Páscoa, mamãe! Eu não acredito, mamãe! Ai, mamãe! Virou, filha! Você tá crescendo! Primeira festa junina da Antonella, né, filha? Hoje é o primeiro camping dela. Primeiro camping da neném, ela tá aqui, ó. Querendo olhar tudo, curiosa. Olha aí. Vai dormir na barraca hoje. Ei, Antonella, você tá sozinha sentada? Tá? É? Sozinha? É? Tá legal o mundo assim? Quem é que vai acampar? Com a mamãe. Quem é o neném que vai acampar? Após alguns meses e algumas pequenas viagens de treinamento, a estrada nos chamou para algo mais desafiador. A Serra da Canastra não foi apenas mais um destino, foi o primeiro grande desafio da nossa pequena aventureira. 10 dias de off-road entre acampamentos e pousadas. Desde o dia em que soubemos da sua chegada, sabíamos que Antonella não seria afastada da estrada, seria apresentada a ela. Não por impulso, não por vaidade, mas por convicção. Criar uma aventureira nunca significou expor, significou preparar, planejar, adaptar e respeitar. Cada detalhe foi pensado para que a rotina das viagens se encaixasse nos cuidados de um bebê. O tempo, o ritmo, as pausas, a alimentação, o descanso. Nada foi forçado, tudo foi construído. E esse projeto nasceu antes mesmo do seu primeiro choro. Por questões de logística, planejamento e distância, a Serra da Canastra foi escolhida para ser o primeiro grande cenário de um plano de vida que começava a se tornar realidade. A natureza como apresentação, o silêncio como proteção, o ar puro, o espaço aberto. Ali, ela começou a conhecer o mundo fora de casa, a natureza, e nós a entender como seguir viagem com ela. Cada parada era cuidado, cada escolha, responsabilidade, cada quilômetro, consciência. A estrada não mudou, nós mudamos. As viagens se tornaram mais lentas, mais observadas, mais presentes. E foi ali, entre montanhas, cachoeiras e caminhos de terra, que ficou claro: Antonella não estava sendo levada para as nossas viagens. As viagens estavam sendo transformadas para ela. Porque a aventura, quando é de verdade, não ignora limites. Ela aprende com eles.
E essa foi apenas a primeira de muitas aventuras que ainda estavam por vir. Estamos nos preparativos, organizando os últimos detalhes do nosso trailer para poder sair de viagem. A gente não decidiu ainda se vai ser amanhã, depois de amanhã. E o Nenê também vai. E o Nenê vai entrar na cachoeira. E o Nenê vai entrar nos bebedouros. Não vai, amor? E poucos meses depois, num piscar de olhos, lá estávamos nós três em preparativos novamente. O destino agora era ainda mais longe, e o planejamento ainda mais longo e mais cuidadoso: as Serras Gerais e o Jalapão. Dessa vez, diferente, mais leve, mais colorida, com outro olhar. Antonella já fazia parte de tudo, do plano, do ritmo, do dia a dia da viagem. As cachoeiras deixaram de ser só paisagem e viraram descoberta. A água, os sons, os reflexos, os risos espontâneos. Rios, trilhas, areia, pedras, tudo novo, tudo intenso, tudo vivido no tempo dela. Nada de pressa, nada de roteiro rígido. A viagem passou a seguir o ritmo dos sorrisos. Cada parada era um convite, cada mergulho uma experiência compartilhada. Antonella observava tudo, com curiosidade, tranquila, às vezes atenta, às vezes distraída, mas sempre presente. E ali, no meio da natureza, entendemos que não era sobre ir longe, era sobre estar ali, brincar na água, sentir o vento, descobrir texturas, se molhar, rir sem motivo. Tudo parecia maior, mas ao mesmo tempo mais simples, porque viajar com o bebê ensina isso. O essencial aparece. Menos planos, mais momentos. Menos controle, mais entrega. Antonella não estava apenas nos acompanhando, ela estava vivendo. E nós, a MK Expeditions, renascendo, alterando nossos planos de voo, nos adaptando a esse novo estilo de viajar e criando soluções para nos encaixar às necessidades da nossa pequena aventureira. Estávamos, de fato, redescobrindo a estrada através dos olhos dela. Entre rios, cachoeiras e horizontes infinitos, a viagem seguiu, leve, verdadeira, do nosso jeito. E a nossa pequena seguia firme, evoluindo, descobrindo, sorrindo. Sempre muito esperta, curiosa com os livros, atenta a tudo ao redor. Até mesmo aos serviços do dia a dia da casa. E assim os dias passavam, em modo acelerado, quase que voando. O tempo avançava, sem pedir permissão, e nós aprendíamos a aproveitar
cada momento do crescimento da nossa pequena. E as viagens seguiam, porque o que levamos de melhor da vida são esses momentos, as lembranças, as experiências. A cada novo lugar, um novo olhar, uma nova descoberta, um novo sorriso, uma nova amizade. E enquanto o mundo se abria diante dela, Antonella crescia, no ritmo da vida, das viagens e do amor que nos guiava. O que você pegou aí? Água. Que é isso na sua mão? Espátula de açaí? Como que você achou isso, cara? Devolve. Me dá. Antonella, o que você tá fazendo aí? Aqui, ó, vamos abrir outro aqui, ó. Ó, papai. Ó. Vamos abrir esse, ó. Que isso? Vamos abrir esse aqui, ó. Ó. Que isso? Neném. Parabéns pra você nessa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. E então, quase sem perceber, um ano se passou. Um ano desde o primeiro choro, desde o primeiro olhar, desde o instante em que tudo mudou. 12 meses de descobertas, de aprendizados silenciosos, de noites curtas e dias intensos. Um ano de primeiras vezes, primeiros sorrisos, primeiros movimentos, primeiras viagens, primeiras conquistas. Antonella nos ensinou que o tempo não precisa correr, ele precisa ser vivido. Nos ensinou que o mundo não é feito apenas de destinos, mas de momentos. Que o colo é abrigo, que o sorriso é linguagem universal e que o amor cresce na simplicidade dos dias. E num piscar de olhos, a maior missão de nossas vidas completa um ano. E nada mais justo do que celebrar voltando às origens, à Austrália. Viajar com Antonella nunca foi sobre provar nada, foi sobre viver, sobre colocar em prática um projeto de vida, com consciência, com presença, com propósito. Porque a verdadeira aventura não está na distância percorrida, não está nos destinos, nem nos bens materiais envolvidos, mas na forma como escolhemos seguir, juntos. Pois quando existe amor, cuidado e intenção, qualquer caminho nos levará à felicidade. A MK Expeditions, agora renascida, completa seu primeiro ano ao lado da pequena aventureira que transformou tudo. E a partir daqui, seguimos juntos. E convidamos vocês a fazer parte dessa jornada. Que venham os próximos capítulos dessa aventura espetacular chamada vida. Feliz aniversário, minha filha. Que a vida continue te levando por caminhos de luz, descobertas e horizontes infinitos. E que, onde quer que a estrada nos leve, o amor seja sempre o nosso destino. Papai e mamãe.